Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Luciana Dal Ponte e eu estava pintando aqui o projeto número 6 e daí eu resolvi fazer o vídeo, pelo menos desses três elementos aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Eu até já tinha começado aqui, ó, em uma florzinha de amor perfeito, mas daí eu lembrei de já fazer o vídeo, é que eu acredito que até esse projeto já tenha a videoaula no canal. Mas como eu estou pintando agora de novo, que é uma encomenda, então eu já vou fazer o vídeo novamente. Porque às vezes tem pessoas que não assistiram o primeiro vídeo, né? Eu também não tenho certeza se tem esse projeto aqui pintado ou não. Então, já que eu estou pintando, aqui que é uma encomenda, então eu já vou aproveitar também para pintar aqui esse projeto. Como eu disse, esse aqui é o projeto número 6, tá? Quem tiver interesse é só estar me chamando no WhatsApp, 48999 530190. Ou estar adquirindo pela minha loja virtual no Elo 7, né? Quem não achar o link, vai estar depois na descrição. Mas se não acharem o link, é só estar me chamando no WhatsApp, que eu passo o link direitinho para vocês, tá? Que tem trabalhos que eu faço diretamente para publicar no YouTube, né? E daí eu disponibilizo o risco para vocês pintarem depois. E às vezes eu vou pintar algum trabalho que é projeto, daí por isso que eu deixo já os links, no caso da loja virtual ou YouTube, que daí vocês podem estar adquirindo, tá? Então, assim, ó. Aqui eu vou começar pela florzinha de amor perfeito. Por quê? Porque ela está aqui por trás, tá? É lógico que eu também poderia pintar outra, aqui a rosa ou a maçã, mas o correto mesmo é tudo que está por trás ser pintado primeiro. Às vezes até acontece de ó, estou usando aquela misturinha aqui, tá, pessoal? Eu coloco assim num potinho, ó, porque depois se eu não usar tudo, daí eu venho aqui, fecho o potinho e já posso usar a misturinha amanhã também. Daí, como eu estava dizendo, às vezes acontece de eu, para o vídeo ficar menor, né? De eu pintar alguns trabalhos e deixar uns assim por trás para mostrar para vocês. Mas quem for pintar em casa, o correto mesmo é sempre começar pintando o que está por trás, tá? E daí depois não há necessidade de estar fazendo aqueles retoques, né? Porque se eu pintar aqui, por exemplo, a maçã ou a rosa, daí depois eu tenho que vir aqui fazendo o retoque novamente da rosa para que ela possa ficar por cima da maçã. Então, daí se eu pintar os elementos por ordem certa, daí não vai precisar fazer esses retoques depois. Esse amor perfeito, ele é escuro, ele é um vermelho escuro. Então, aqui no centro, nós vamos colocar o vinho. Ó, e puxar, fazer umas ranhuras assim, ó. Tá? Pra ficar bem riscadinho mesmo, ó. Aqui embaixo, ó. Eu já posso também vir fazendo essas ranhuras aqui abaixo. Tá? E aqui também, ó. Aqui também tem um pedacinho do amor perfeito que tá por trás dessas folhinhas, ó. Então, aqui ele tá um pouquinho mais escuro também. Aqui, eu sempre gosto de fazer uma partezinha assim mais escurinha, ó. Que aqui no caso depois, se eu quiser, posso fazer uma voltinha aqui, como se tivesse o amor perfeito dobrado. Ou esse próprio manchadinho mais escuro aqui, já dá um detalhe também, tá? Eu gosto bastante, né? Mas lembrando que o amor perfeito tem diversas maneiras de ser pintado, né? Ó, aqui agora eu estou vindo com a cor púrpura. Como eu falei, esse amor perfeito aqui ele é mais escuro. Ó, dando umas mescladinhas aqui. E depois eu venho com o vermelho tomate.
puxando pra dentro. Ó, agora puxando aqui pra baixo, ó. Lembrando que nunca pinta assim, digamos assim, sem a direção certa do pincel, sabe? Sempre já vem acompanhando o risco do trabalho. Por exemplo, aqui, ó, já venha direcionando nesse sentido aqui, ó. Ó, já venha dando as pinceladas certas. Porque isso faz toda a diferença, tá? Se você vir aqui só cobrir aqui, digamos, vou vir aqui, vou cobrir aqui. Não vai dar o mesmo efeito de que, no caso, você vindo e fazendo as curvaturas aqui do amor perfeito, sabe? Nem sempre dá para fazer assim só um preenchimento. Tem até alguns elementos que você até pode fazer isso, né? Vou preencher, por exemplo, uma jarra. Vou preencher, mas também vai chegar aqui um momento que você também vai ter que vir aqui fazendo a curvatura da jarra, ou no centro até você pode pintar tudo, né? Mas então sempre procure as pinceladas certas. Que com certeza você vai notar diferença no seu trabalho, tá? Agora eu vou lavar o pincel, porque eu vou usar um tom mais claro. Agora aqui eu vou usar o rosa chá. Ó, como eu falei pra vocês, aqui é igual como se fosse uma pétala de rosa, ó. Faço o movimento certo da curvatura aqui, ó. Aqui ela vai vir, ó, igual como se fosse uma rosa, ó. Não faça movimento só preenchendo. Não, vem aqui e faça as pinceladas certas, tá? Você vai ver que vai trazer diferença pro seu trabalho. Porque o trabalho tem que ter movimento. Eu sempre falo isso. Aí hoje a minha câmera tá tremendo bastante, né? Acho que é porque tá muito próximo aqui, ó. Faça movimento na sua pintura, tá? Depois nós vamos vir aqui com um rosa bebê ainda. Tô com meu notebook ligado aqui. Deve tá fazendo uns barulhinhos ali, umas mensagens, umas notificações. Ó, faça as ranhuras, o movimento certinho aqui do amor perfeito, ó. Da pintura que você estiver fazendo, na verdade, né? Ó. Isso com certeza traz diferença pro seu trabalho, tá? Ó, agora eu vou deixar secar um pouco, tá? Pra depois continuar. Porque como eu umedeci o tecido antes, então agora ele está bem úmido. E daí se eu vir com outra tinta aqui por cima, não vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, agora o próximo elemento é a maçã. Deixa eu dar uma borrifadinha aqui de água. Ó, pouquinho, tá? Essa água aqui, como eu sempre mostro pra vocês, eu coloco mais ou menos até aqui de água e depois eu coloco álcool. Para que serve o álcool? Para ajudar a evaporar a água. Então ele não fica, o tecido não fica úmido por muito tempo, tá? É só para isso, tá? É só para dar uma umedecida e já evaporar mais rápido a água. Mas quem não tem, tipo assim, muito, como é que eu vou dizer? Quem não consegue muito trabalhar com água, então daí usa o clareador ou diluente, tá? Porque às vezes acontece de vir aqui manchar. Daí o que acontece? Por exemplo, se vocês perceberem, eu não coloquei, não borrifei água aqui, ó. Borrifei mais aqui, porque se manchar, aqui vai ser fundo, entendeu? Então tem que cuidar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não coloquei a água, porque corria o risco de acabar manchando. Então, eu sempre coloco água aonde vai o fundo depois, que se manchar não vai ter problema nenhum.
No inverno, eu não uso o borrifador com álcool, tá? Vou preparar aqui as cores e depois eu venho aqui mostrando para vocês como pintar a maçã. Aqui eu já estou com as cores já reunidas aqui para mostrar para vocês. Então, para pintar a maçã, eu vou usar o amarelo canário nessa parte mais clara, depois intercalar com o amarelo ouro. Vou usar o vermelho tomate, que eu gosto bastante na maçã, o vermelho profundo, o vinho e uma iscazinha de nada de pistache, e se precisar depois o verde oliva, mas eu acredito que não vai precisar. Dá para dar só uma acentuadinha aqui num pouquinho de verde, tá? E depois, para colocar a luz, eu vou usar o marfim e o branco também. Daí, como eu estava falando, pessoal, no inverno eu não uso aquela misturinha ali da água e do álcool. Por quê? Porque já o tempo está mais úmido, a tinta fica mais molinha também, não tem problema de... fica melhor para trabalhar, né? Daí eu só uso o diluente mesmo, aquela misturinha ali, do diluente com clareador. No verão, como aqui a minha região é muito quente, daí eu uso sim a misturinha de água e álcool, tá? Hoje tá um pouco, não tá tão calor, mas também não tá assim como no inverno, né? Que fica mais úmido para você pintar. Então, assim, ó, aqui eu vou vir com o amarelo canário, tá? Preenchendo essa parte aqui mais clarinha que eu quero da... Deixa eu segurar aqui a câmera. Da maçã. Essa parte aqui eu quero ela mais clarinha, então eu estou vindo com o amarelo canário, tá? Ó. Aqui em cima também, ó. Vou vir com a parte mais clara. Depois eu vou intercalar com o amarelo ouro. Vou colocar aqui um pouquinho aqui em cima. Aqui, ó. Depois eu vou vir ainda com o vermelho. Mas é só para ajudar no caso aqui, né? Intercalar uma cor com a outra. Primeiro o amarelo mais clarinho, depois o amarelo mais escuro, que é o amarelo ouro, para depois chegar no vermelho. É sempre importante fazer essa mistura, tá? Nunca pular assim de uma cor muito clarinha para uma cor muito escura. Sempre começar fazendo um degradê. Então, aqui também. Agora sim, eu vou vir com a cor vermelho tomate. Quando é uma cor assim mais escura, ó, eu sempre procuro fazer movimentos circulares. Por quê? Principalmente aqui, ó, nessa parte branca. Porque senão aparece o tecido embaixo, então tem que, ó, a tinta absorver bem aqui no tecido, ó. Tá? Pra não ficar nenhum pontinho branquinho sem pintura. E até é importante também, às vezes, dar mais uma umedecida, ó. Pra que possa penetrar bem a tinta aqui nessa trama do tecido, tá? Pra não ficar nada marcado de branco. Ó. Agora, vamos começar na curvatura aqui da maçã. Não posso pegar toda essa parte, cobrir tudo aqui a luz, né? Mas eu também não posso deixar assim, ó. Tá? Então, tem que ir mesclando aqui as cores. Acertando aqui as cores. Procurando não deixar... Agora eu vou lavar aqui o pincel para não invadir muito ali de vermelho, a parte amarela. E vou vir. Vindo para cima do amarelo, mas com o pincel lavado. Ó.
seguindo aqui a curvatura da maçã. Aqui no meio mais reto, e depois venho fazendo esse movimento. Aqui, ó, também eu tenho que dar uma mesclada aqui pra unir uma cor na outra, né? Certo? Agora aqui eu já vou vir com o vermelho profundo, ó. Se não tiver vermelho profundo, pode ser o púrpura, tá? Essa partezinha aqui mais escurinha aqui, ó, que tá pegando sombra da folha aqui em cima. Vermelho profundo aqui, ó. Aqui também. Aqui onde essa parte aqui da rosa tá fazendo sombra pra cima da maçã, ó. Tá? É só seguir bem certinho aqui as cores que não tem erro. Maçã não é difícil também de pintar, tá? Na verdade, depois que você tem uma noção da pintura, ela não é difícil, né? Mas tem que ter paciência, tá? Determinação, na verdade. Porque a pintura não é assim, né, pessoal? Tipo assim, olhei 2 vídeos, já vou sair pintando e não tem problema nenhum, porque é isso. Não. A pintura, ela tem que, quanto mais você pinta, mais você aprende. Sempre vai ser assim, tá? Ó, agora eu jogo assim um pouquinho pra cima, depois eu venho colocando mais luz ali de novo. E agora, por cima do vermelho profundo, eu vou vir com o vinho. Ó, vocês estão vendo que é uma mistura de cores, um degradê de cores, ó. Que eu não venho de uma cor clara já puxando para cor escura e deu. Não, tem que vir, no caso, fazendo degradê, tá? Isso é muito importante na pintura. Também é outra coisa que faz toda a diferença, tanto quanto o movimento. Se você tem que fazer o movimento do pincel para a pintura ficar de uma maneira melhor, mais bonita, o degradê das cores também. Certo? A maçã tem várias maneiras também de se pintar, né? Às vezes, por exemplo, essa aqui é a parte de cima, mas tem às vezes que a gente pinta aqui a parte de baixo que tem o cabinho. Então, daí já é pintado de uma maneira diferente. Daí aqui já seria usado um siena, um verde oliva, tá? Então, são várias maneiras também de se pintar a maçã. Agora deixa eu pegar um pouquinho de marfim. Pode ser o marfim, pode ser o amarelo bebê, ou pode ser ali o amarelo canário com um pouquinho de branco. O importante é que seja um degradê ali para poder dar a luz, né? Colocar luz aqui no caso. Não vim diretamente com o branco aqui, porque daí vai ficar um contraste muito grande. Ó, então eu estou vindo aqui com o marfim. Pessoal, nos meus vídeos eu sempre gosto de dizer o que eu estou fazendo, por exemplo. Ah, eu estou colocando o marfim aqui. Ah, eu vou colocar o marfim ali. Eu gosto de falar tudo o que eu estou fazendo, tá? Por isso que os vídeos às vezes ficam mais longos. E tem pessoas que às vezes não gostam que eu dou muitas dicas. No caso, falam que eu falo demais, né? Mas é que eu acho que para quem está aprendendo, é importante saber o que a gente está pintando, né? Então, por isso que eu gosto de dizer tudo que eu tô fazendo, ó. Aqui em cima também eu estou colocando marfim.
certo? Então, aqui também nós vamos precisar deixar dar uma secada. Porque assim, ó, a parte de baixo, ela precisa estar úmida para que a tinta possa penetrar bem no tecido e não ficar aquelas marcas brancas, né? Agora, quando é para fazer o acabamento, quando é a parte de cima para fazer o acabamento, a pintura ela tem que estar mais seca, não seca totalmente, mas ela tem que estar mais seca para as cores não se misturar. Porque se eu vir colocando a cor aqui, ó, ela vai se misturar com o vermelho aqui e aqui vai ficar rosado, entendeu? Então, tem que deixar dar uma secada, daí eu venho pintando os outros elementos para depois voltar aqui, certo? Então, assim, ó, vamos ver como é que tá aqui. Já dá pra gente vir aqui fazendo o acabamento. Então, eu vou vir de novo com a cor rosa chá. Ó. Vim dando umas mescladas aqui com rosa chá para depois vir com rosa bebê. Então, pessoal, eu precisei passar o vídeo ali pro notebook. Então, agora vamos começar aqui de novo. Então, ali como eu tinha falado, eu passei o rosa chá. E agora eu vou vir com rosa bebê, tá? Ó, aqui, ó. Colocando luz aqui em cima do rosa chá que eu tinha colocado antes, tá? Puxando pra dentro, ó. Aqui onde tá escuro não, tá? E aqui também, ó. Depois estiver bem sequinho, daí se quiser colocar um pouco mais de luz, colocar um pouco mais de rosa bebê, pode estar colocando, tá? Mas agora não adianta ficar enchendo muito de tinta, é isso mesmo. É só isso que eu coloquei aqui, ó. Daí depois secar, quiser colocar um pouco mais de rosa bebê, daí pode vir colocando mais rosa bebê. Aqui agora eu vou pegar um pincel menor para poder fazer aqui a voltinha, ó. Esse aqui é o da Condor, número 4, a referência é 456, tá? Ele não é podado, daí eu podo ele em casa, porque eu gosto das cerdas maiores. Por isso que eu gosto de comprar o pincel para podar em casa, tá? Aqui dentro, ó, é o amarelo ouro. Ó, ali ficou muito grande, eu vou preencher com o vinho ali, ó. Porque não precisa ser essa parte aqui tão grande, né? Ó. Vou vir com o vinho, fazendo aqui o preenchimento. Ó, dando umas puxadinhas, assim, umas ranhuras, ó. Aqui também. Daí, vou vir com o pincel. Esse aqui é o liner, tá? Mas pode ser aquele pincel pequenininho também. O filete normal, né? Que vocês usam aí pra fazer os acabamentos. Eu, como já tô com esse aqui em mãos, então eu vou usar esse, mas pode ser o pequenininho, tá? Esse aqui é o liner, é aquele, no caso, com as cerdas maiores que eu gosto de fazer os arabescos.
Ó, daí coloca aqui do ladinho também. Ó. E agora eu venho com... Deixa eu pegar aqui. Com o sépia. Quem quiser usar o preto, também pode usar o preto. Não, eu prefiro usar o sépia, tá? Que não fica uma cor tão escura, né? Mas daí isso aí é gosto de cada um. Ó, pra fazer aquela partezinha aqui do centro do amor perfeito. Quem preferir usar o preto, pode usar o preto, tá? E quem não quiser colocar nem o preto nem o sépia, querer deixar só com o vinho como estava antes, pra não ficar tão escuro aqui nessa parte, também pode. Mas o amor perfeito, ele tem essa partezinha aqui mais escura, né? Então, eu gosto sempre de usar... É lógico, se eu for fazer ele com a cor roxo, eu uso violeta. Aqui pra fazer essa manchinha aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. Daí vai de cada cor, né? Mas é difícil usar o preto pra fazer esse acabamento, tá? Aí, aqui as folhas, ó. Como eu não pintei antes, porque eu não sabia que eu ia fazer o vídeo. Então, assim, ó. Essa folha aqui eu usei verde oliva, verde pistache e a cor marfim, tá? E o sépia nessa parte mais escura, essa também. Essas partes aqui de baixo, eu usei o siena para fazer essas manchinhas aqui, ó, com siena, verde oliva, verde pistache e o marfim. Eu não usei o sépia aqui, tá? Pode ver que ela tá mais clarinha do que a de cima. Essas foram as cores que eu usei nas folhas, tá? Então, agora vamos voltar para nossa maçã. Ela já está mais sequinha, ó. Já dá para colocar outra cor aqui que não vai mesclar tanto, né? Vamos colocar novamente a luz aqui, ó. Vamos colocar aqui o marfim. Aqui em cima também. E vamos dar umas pinceladas aqui de marfim, ó. Luz com marfim. Ó, certo? Daí, aqui, eu vou colocar um pouquinho de verde, não sei se vai pegar agora. Aqui assim, ó, dá umas manchadinhas de verde nessa parte aqui, ó. Que é como está no projeto. Tem um pouquinho de verde aqui, ó. É o verde pistache. E agora, em cima do marfim, eu vou usar um pouquinho de branco, ó, acentuando aqui a luz, ó. Em cima onde eu coloquei o marfim antes, tá? Ó, uma pincelada de branco. Colocando a luz. Certo? Essa é a maçã que está no projeto. Agora, vamos pintar a rosa. A rosa eu vou usar o rosa bebê, vou usar o vermelho vivo, deixa eu pegar aqui, ou o vermelho fogo. Eu vou usar aqui o vermelho fogo, porque eu não tenho vermelho vivo aqui em mãos. Tá? Ó. Vermelho vivo, rosa e branco. Depois, aqui na profundidade, deixa eu... Aqui na profundidade, de repente, eu posso usar uma outra cor mais escurinha. Mas agora, a princípio, seria essas cores aqui, tá? Já volto aqui fazendo a rosa pra vocês. Tinha ido lá colocar mais misturinha aqui no meu borrifador.
Então, assim, ó, aqui eu vou colocar um pouquinho da misturinha de água e álcool, tá? Mas pouco, tá? Ó, umas 4 borrifadinhas e dou uma espalhadinha, ó. Aqui um pouquinho mais. É pouca água, tá? Só pra dar uma umedecida mesmo aqui no tecido. Então, como essa rosa aqui, ela é bem clarinha, eu vou vir aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem ali. Eu vou vir aqui no centro com o vermelho fogo, tá? Ó, nessa parte aqui de profundidade. E depois eu vou vir com o rosa bebê. Os dois juntos dá um tom assim, tipo de... da cor... deixa eu ver aqui... da cor coral, tá? Essa misturinha aqui, ó, dá quase uma cor coral. Se você colocar o vermelho tomate aqui, já vai ficar um tom diferente, tá? Esse aqui puxa, tem mais laranja na mistura aqui do vermelho fogo. Tem mais amarelo, mais laranja, então ele puxa mais para um coral. Se você colocar aqui a misturinha, no caso aqui a base aqui de vermelho tomate, ele vai ficar mais rosa. Não vai dar essa tonalidade, tá? Então, se você quer essa tonalidade aqui, você tem que usar ou vermelho fogo ou vermelho vivo. Se você usar outro tom de vermelho aqui, ele vai ficar mais rosa. Então, essa rosa aqui, como eu falei, ela é mais clarinha. Então, eu posso vir aqui já preenchendo aqui de rosa bebê. Se eu quiser, eu posso preencher ela todinha de rosa bebê para depois vir colocando o escuro, tá? Como eu sempre falo para vocês, assim, ó, a sombra aqui e a luz aqui nessa parte da rosa, a intenção é para separar uma pétala da outra, entendeu? Ó, porque se eu vir aqui tudo com uma cor só, não tem como definir a rosa, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui com a cor clarinha e com a cor escura para separar uma pétala da outra. Daí, como eu vou fazer isso? Eu vou ter que colocar a parte clara e a parte escura, ou seja, a luz e a sombra. Correto? Então, não tem segredo nenhum em pintar a rosa, ou seja, quem tem dificuldade nas pinceladas, no caso no corte, até tudo bem, mas na luz e sombra, pessoal, é só prestar atenção que é para separar uma pétala da outra. Ó, se eu vir aqui colocando tudo uma cor só, vocês conseguem definir onde é que tá as pétalas? Eu coloquei tudo uma cor só, ó. Dá pra ver onde é que tá a pétala aqui? Dá pra ver alguma coisa, né? Porque tem o lápis, tem o carbono aqui embaixo. Mas dá pra definir? Não. Então, o que que nós vamos fazer pra definir agora a pétala? Nós vamos colocar a sombra. Ou seja, o que que é a sombra? Aqui nessa rosa. O vermelho fogo, ou o vermelho vivo, que são os dois tons que dá essa cor aqui mais coral. Ó, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou separar uma pétala da outra. Ó, só que eu não posso deixar assim, é claro, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou
mesclar aqui as cores. Ó. Para não ficar aquela divisão, ó, porque tem muitas pessoas que quando estão aprendendo, acabam deixando assim, né? Vem aqui, deixa esse risquinho aqui, ó, no caso, ó. E depois já vem aqui com o branco fazendo a luz. Não, essa parte aqui, ela precisa ser mesclada. Depois é que eu vou vir com a luz. Aqui eu não posso deixar assim, ó. Olha só a diferença, eu não posso deixar aquelas marcas ali, ó. Então, eu tenho que vir aqui e separar, mesclar a rosa. Essa aqui, esse tipo de rosa aqui, ela não é de copinho. No projeto, ela não está como rosa de copinho, tá? Ou de cálice, né? Então, por isso eu tô fazendo dessa forma aqui, sem fazer aqui o copinho, tá? Daí, como essa rosa aqui, ela não é de copinho, então eu escureço essa parte aqui, ó, pra fazer aquelas pétalas intermediárias aqui dentro, ó. Então, em vez de eu clarear aqui pra fazer o copinho, eu estou escurecendo pra colocar umas pétalas aqui dentro desse escuro aqui, ó. E pra isso eu tenho que mesclar bem aqui as cores. Deixar bem mescladinha. Suavizar bem aqui dentro, porque eu não quero muito escura. Daí, o que que eu tô fazendo? Eu estou escurecendo para depois eu vir com claro. Olha só como já dá pra imaginar aqui a rosa, ó. Antes não dava, né? Porque tava tudo rosa bebê. Agora, eu vou pegar o pincel que eu uso sempre para fazer os cortes da rosa. Tá? Esse aqui é a referência 421 da Condor, tá? Número 8. É o número 8 que eu uso para fazer o corte das rosas, tá? Eu posso vir aqui, se eu não quiser cortar com branco, eu posso vir aqui com o rostinho de boneca, para depois vir com branco. Mas como eu quero essa rosa aqui mais clarinha, eu já vou vir direto com branco, tá? Sempre tirando o excesso da tinta no pincel, no pratinho, ó. Pode ver que meu pratinho ele é todo, ó, todo marcado de tintas, ó. Eu tiro todo o excesso de tinta aqui no pratinho, ó. Tem pessoas que tiram, às vezes, na mão, né? Só porque eu não gosto muito não, pessoal. Porque a tinta de tecido, a base dela é a água, mas também tem produtos, né? Então, eu prefiro tirar aqui no pratinho, ó. Então, agora é só vir cortando a rosa. Ó. A tinta sempre para o lado de cima, tá? Ó, eu venho aqui, não sei se tá dando pra ver aqui, ó. Venho aqui, tiro o excesso de tinta aqui no pratinho, ó. Depois eu venho pegando aquela tinta ali no pratinho de volta. Aqui, ó, eu gosto de fazer aqui essa parte da rosa, ó. Agora eu estou aqui no pratinho pegando o restinho de tinta que tinha lá. Vamos fazer aqui as partes de cima, ó. Dando uma suavizada aqui nos cortes, tá? Agora, como eu falei,
movimento. Ó, venho aqui com o pincel, ó, e puxo pra dentro, ó. Não reto, tá? Faça a curvatura aqui da pétala, ó. Agora do outro lado. Venho aqui, puxo aqui, faço a curvatura aqui pra dentro da pétala, ó. Aqui eu já posso fazer algumas pétalas, que é aquela, como eu falei, essa rosa aqui, ela não é a rosa de copinho. Então, aqui tem umas pétalas aqui dentro, ó. Vocês podem fazer com calma, se errar, a pincelada, volta, mescla de novo, vem com o escuro de novo. Se precisar, espera secar um pouquinho. Não precisa ter pressa e não se preocupar se der a pincelada errada. Ó, movimento de curvatura. Aqui eu já faço uma outra pétala, ó. Aqui dentro. Agora aqui eu já pego novamente, porque aqui já vai sair uma outra pétala, ó. Eu não venho até aqui, porque aqui é a área de sombra, porque no caso aqui é essa parte de luz, então aqui embaixo é sombra. Então, aqui eu não venho, não vou até lá em cima, tá? Aqui também, ó. Curvatura. Ó. Ó, não pinto reto, curvatura, ó. Aqui eu sempre gosto que ela desencontre as rosas aqui embaixo, as pétalas aqui embaixo, ó. Se essa tá pra baixo, essa aqui eu quero que fique lá em cima, ó. E é claro que é o meu jeito de pintar, né? Não quer dizer que é uma regra. E agora, vamos para a última pétala. Ó. Depois de seca, se precisar, a gente dá mais uns retoques, tá? Ó, aqui eu posso colocar mais umas pétalazinhas, ó. Aqui, ó. Depois, se quiser colocar mais pétalas, também pode, tá? Mas isso depois de seca que dá pra ver melhor. Agora eu venho com um pincel pequenininho. Coloco um pouquinho mais de sombra aqui, ó. E venho fazendo aqueles pistilozinhos aqui da rosa. Posso vir com um tom mais escuro, até o vermelho vivo aqui, fazendo uns pontinhos aqui dentro, ó. E agora eu venho com o amarelo ouro. Depois, se precisar, eu coloco mais luz, tá? Mas agora tem que deixar dar uma secadinha, porque senão não vai adiantar nada. E aqui dentro, ó, eu coloco com sépia. Faço aquela partezinha aqui, ó, da maçã. E depois luz com marfim.
Quem quiser, no caso, depois fazer aquelas partezinhas, aqueles pinguinhos aqui na maçã, eu uso o amarelo canário, tá? Aqui, ó, pra fazer aqueles pinguinhos, aquelas partezinhas aqui na maçã. Mas a princípio é isso, tá? Como eu falei aqui, as cores já da rosa, as cores ali do amor perfeito. Depois, se precisar, eu posso clarear um pouco mais. A maçã também já está pronta. Daí, agora, tudo depois que secar, se precisar, a gente faz o acabamento, né? Ah, talvez, como eu vou deixar aquilo ali, alguém vai perguntar, ah, mas e o botãozinho ali, né? Que cor usar? Então, vamos o botão. Ó, aqui eu já venho com a parte da sombra, tá? Que é o vinho. Deixa eu aumentar um pouco mais esse botão aqui. Depois eu vou vir com vermelho tomate. Até aqui, porque ali já é o cabinho, né? Aqui, ali é a sombra, tá? Aqui eu venho novamente com o vermelho tomate. Ó. O amor perfeito, ele não é retinho, né? Ele é todo cheio de curvinhas, assim, ó. Então, mais um pouquinho aqui de vinho, pra separar, ó. Eu tô separando uma pétala da outra, aqui as flores. Daí aqui, pessoal, como eu estava falando antes, eu coloquei o vermelho tomate, né? Ó, aqui. Essa partezinha aqui de vermelho tomate. E aqui dentro de vinho. Sempre cobrindo bem a trama do tecido, tá? Pra, como eu falei, não ficar aquelas marcas branca de tecido sem tinta, né? Não é legal, tá? Por isso que é bom sempre pintar com tecido umedecido, porque daí absorve mais a tinta, né? Ó, agora eu estou vindo com o rosa chá. Colocando luz aqui no botão. Vou colocar mais aqui pra cima. Ó, colocando luz aqui no botãozinho, tá? Aqui é só em algumas partezinhas, ó, não puxando até ali na parte da sombra, tá? Agora eu vim com o verde oliva. Fazendo aqui o galinho, o caulezinho aqui, ó. Certo? Se quiser fazer as folhinhas aqui, né? Também pode fazer, tá? Ó, aqui como se estivesse viradinho aqui pra baixo, ó. Agora é só vir com um pincel menorzinho com o marfim. Eu vou pegar aqui o pincel filete para colocar a luz aqui. Aqui na folhinha. E ali. Eu volto com aquele outro pincel pequenininho, número 4.
Um pouquinho de marfim também. Aqui. Um galinho. Certo? Daí depois, se quiser colocar um pouquinho mais de luz, é que agora não vai pegar muito, né? Porque tá molhado aqui ainda. Ó. Daí é só colocar um pouquinho de rosa bebê. Como eu falei, depois aqui, na medida que vai secando, vocês vão acentuando aqui a luz, tá? Ó, pode acentuar aqui a luz do amor perfeito. Que agora já está mais sequinho, né? Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Na verdade, eu não ia fazer o vídeo, né? Porque eu estava pintando. Já é um projeto que eu acho que até já tenho no canal. Mas muitas pessoas também não assistiram. Então, e também sempre que a gente pinta, sempre fica diferente, né, pessoal? Não adianta porque a pintura nunca fica igual, mesmo que seja usada as mesmas cores, enfim, nunca vai ficar a mesma pintura, tá? Mesmo que você use as mesmas cores, mas sempre vai ficar um tom diferente. Então, assim, ó, como eu falei pra vocês, esse aqui é o projeto número 6, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o projeto número 6, tá? Quem tiver interesse, é só estar adquirindo na loja no Elo 7, tá? Ele custa R$10. Pode estar adquirindo na loja Elo 7. Se vocês não acharem a loja, daí é só entrar em contato comigo no WhatsApp, 48999530190, tá? Que daí eu mostro todos os projetos para vocês, mostro também o link da loja, para que vocês possam estar adquirindo o projeto. Tá? Ele tem as maçãs, as rosas e o amor perfeito também. É um projeto bem lindo, tá, pessoal? Bem grande, ó. Essa toalha aqui, ela tem 55, 56 centímetros, tá? Sem a bainha, né? Claro. Acho que eu tenho 57 sem a bainha. E pode ver que o trabalho aqui, o risco, pega quase toda aqui a toalha. É um risco bem grande, tá? Com certeza vocês vão gostar bastante de pintar. É um projeto simples também para pintar, mas é maçãs, o amor perfeito e a rosa que eu já dei as dicas para vocês, né? Das cores usadas e como pintar, tá? Então, daí é só estar adquirindo o projeto na loja ou então me chamando no WhatsApp, tá? Daí eu mostro os outros projetos para vocês também. Quero agradecer a todos pelo carinho. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe, que isso me ajuda bastante. E eu gostaria muito que vocês pudessem também deixar o seu joinha, né? Seu like. Isso me ajuda muito, tá, pessoal? Isso ajuda o canal a crescer, divulga melhor os vídeos que vão sendo colocados no YouTube. Então, isso me ajuda muito quando vocês deixam seu like, seu joinha, tá? Quando vocês curtem, na verdade, o vídeo aqui no YouTube, tá? Então, eu quero agradecer a todos pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Beijos, fiquem com Deus.